Ora viva! Bom dia, minhas amigas e meus amigos. Está tudo bem por aí com vocês? Eu espero que sim. Nós por cá vamos bem, com a graça de Deus. Todos os dias da nossa vida, não é? Temos que dar graças. Minhas amigas, hoje é sexta-feira e hoje é dia 31. Hoje não preciso olhar para ali, para o lado, porque eu sei que é 31. É o último dia de julho, para entrar no dia 1 de agosto, que é amanhã. Minhas amigas, e então comecei num mês para ver se a gente tem mais tempo de ser azul. A nossa maioria de tempo neste mês foi sempre tempo nublado, o céu está cinzento outra vez hoje. Não sabemos, ainda se ficasse sempre assim cinzento, fica o tempo abafado. O tempo está abafado, já onde teve, mas para poder delegada teve azulinho. A Rita disse-me que o tempo para lá estava mais azul do que para aqui. Aqui até orvalhou durante a tarde e meia tarde. Enfim, minhas amigas, é o tempo que a gente tem. Quero mostrar aqui a vocês umas coisinhas que uma nossa seguidora, que ainda é familiar do José, nos trouxe ontem, aqui para nós. Quero mandar um grande beijinho para ele e para a família. O nosso muito obrigada. Enfim, aqui temos um saco grande, saco azul, e aqui tem coisas. Muitas coisinhas, coisas grandes já. Ainda teve o cuidado de tirar folha por folha. Está cheio de coisas aqui. Desculpe, até deu a cheio. Bastante tem aqui. Depois temos também hortelã. Está aqui um cheirinho de hortelã que consola. Hortelã, ó. Ai, que cheiro. Minhas amigas, esse hortelã, e quando cheiro o hortelã, lembra-me logo sopas do Espírito Santo. Não sei porquê. Sopas do Espírito Santo e sopa de ovo, que a minha mãe fazia muito quando a gente estava assim meio doentes. Ou ela fazia canja, ou ela fazia espinha de ovo. Ela fervia a água, punha assim um tamparzinho, não é sal, uma coisinha assim, um fio de azeite, lá as coisinhas que ela punha. E depois metia um ovo aberto e metia umas folhinhas de hortelã. E a gente pegava em pão. Metia uma fatiinha de pão de prato, metia aquela aguinha por cima e o ovinho. A gente consolava-se quando a gente estava assim, ou com gripe, assim mais tipo inverno, sabem? Olha, quando eu vejo assim o hortelã e o cheiro, remete-me logo os tempos assim, tempos antigos, e lembra-me logo sopa do Espírito Santo. Logo, automaticamente, o cérebro vai logo pescoar. Temos aqui também bastantes pepinos, minhas amigas, tem aqui bastantes. Temos pepinos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pepinos. Tudo grandes, ó. Vamos ver? Aqui, bastante. Com a graça de Deus, fartura de Deus, que nos manda para a nossa casa. A gente fica logo ricos quando a gente tem assim coisinhas, não é? Quando a gente tem assim comprinhas em casa, eu acho que é melhor do que realmente ter assim, independente das pessoas que não se ofendem, não é? Aqui tem casas grandes, bem bom, que foi o que conquistar, e graças a Deus em cada pessoa tem o seu gosto, mas para mim a riqueza maior é assim, ter essas coisinhas, poder meter comida na mesa, né, minhas amigas? Nem que seja pão com manteiga, mas ter o pãozinho todos os dias, manteiga, ou café, ou espinha, ou sopa de ovo, seja o que for, eu acho que ter saúde.
é das coisas mais ricas que a gente pode ter. E paz na nossa casa. Amor, não é? Porque é paz, com fraternização, que é a gente saber se entender todos, não é? Ter muita saúde e ter, nem que seja pãozinho ou feijão ou ovo na mesa, não é? É das três maiores riquezas que a gente pode agradecer. E por outro, a gente tem que agradecer por tudo. Mas dá logo aquela felicidade e a gente ter harmonia dentro da nossa casa. Paz, assim, sem guerreias, sem artrites, sem raivas, sem egoísmos, sem soberbas. Eu acho que nada paga ou a gente ir para a cama, dormir, sinta nada pesado na nossa consciência, sabe? Eu acho que nada paga isso, nada. Enfim, minhas amigas, mas olha, estou muito agradecida, já agradeci que ela esteve aqui ontem. Um grande beijinho para ti e para a tua família e muita saúde, sempre. Enfim, agora, minhas amigas, o José hoje, ontem acabou o quartinho deles, está tudo pintadinho. Hoje ele vai para outra secção, hoje ele vai para a casa de banho. Não é muito grande, a casa de banho tem pouco que pintar, tem só a parede de cima, que a gente depois daqui mais para a frente. Claro que a gente está sempre objetivos, não é? Para fazer. A gente tem sempre uma coisinha para fazer aqui, outra coisinha para fazer ali. A gente vai ver se mete azulejos. Até que a casa de banho eu tenho andado assim sempre em cima e já não fica com tanta umidade, assim tipo blue, como ficava antes, não é? Mas a gente vai ver depois se mete, principalmente na parede de lá, dali, azulejos, que a gente devia ter posto naquela altura. A gente arrepende-se, mas pronto, é assim, costuma-se dizer, os arrependidos vão para o céu, mas a gente arrepende-se, mas pronto, não está fora de questão. Já pensei naquela altura, quando tinha a temer em mandar buscar aquelas coisinhas de colar, mas hoje é sempre teve medo, ele dizia, oh, não é bem assim, a gente vai comprar e de repente isso descola, assim, assado. A gente não vai meter. Nessa parede aqui a gente já teve tantos, como é que se diz, tantos objetivos para fazer, tantas coisinhas, tantos projetos, mas aqui esta parede, mais tarde, porque há uma parede que tem alguns relevos de antigamente, porque isto já teve azulejo aqui, isto era a cozinha antiga de meu irmão, antes de, porque isso aqui para trás era um italiano, tipo uma placa, sabem? E ele depois já montou para ali, por isso fez aquela cozinha comprida, e fez aqui uma sala, porque ele não tinha sala, e então ele fez uma salinha aqui, por isso é que tem algumas coisas ainda do lava-louças ali, aquelas coisinhas que é de, quando a gente fecha, aqueles tubos de água, e às vezes a gente fica com o receio, porque vê aquilo ali debaixo do prateleiro, ficamos assim com o receio, então a gente quer ver mais para a frente também. Se a gente manda vir aquelas coisinhas, então quando o telhado ficar pronto, que não tiver mais umidade por ali abaixo, mais águas, a gente quer ver depois se compra uma coisa para pôr aqui, que é imitação a pedra. Imitação a pedra, ou então aqueles ripadezinhos que está-se usando. Só que o José, antes de colocar, em vez de colocar na parede, direto, vai fazer uma coisinha com ripenhas, tipo um esqueletozinho na parede toda, com ripenhas, e depois vai apontar isso por cima. Mas não é agora, agora a gente também não pode. Talvez lá para o ano, a gente vai ver. Temos muitas coisas para ir fazendo, mas olha, a gente vai fazendo conforme a gente vai podendo, que é isso mesmo. A nossa janela, ali do meu quarto, está tendo problemas, porque ela o fez partir. Fez engatou, não sei como, aquela janela já veio com problema, mas a gente não retornou para baixo porque a pessoa que trouxe para cima trouxe de boleia e para levar para baixo, para levar num carro, não é qualquer pessoa, qualquer táxi que leve. E então a gente acabou por ficar. E às vezes eu digo ao José, às vezes convém, a gente está assim, nem que a gente pague o que for, vá-se levar lá abaixo,
Porque assim, olha, durei pouco, foi numa janela que veio com problemas e veio até com firamentos, o fecho sempre ficou engatado. E agora a gente fecha de noite, a gente encosta, mas quando está muito vento e a janela vai abrindo, a gratinha vai abrindo, ontem a gente acordou, a janela estava assim, aberta. Imagine agora para o inverno como é que vai ser. Não sei, eu já pintou o quarto e tudo, aquilo precisava era uma janela ali nova, daquelas igual assim de 108 litros. A gente vai ver mais para a frente, antes de vir as chuvaradas grandes, seja o que é que a gente vai fazer ali. Enfim, minhas amigas, olha, é como todas nós, a gente, não é, donas de casa, sabe que as nossas casas estão sempre a precisar de alguma coisa. Se as casas são vossas, se as casas são de renda, os donos estão pagando a renda, o dono é que estão a caminhar. Mas se as casas são nossas, a gente tem sempre coisas a fazer. Está chovendo? Ah não, parece-me que esteja a chover. Enfim, é isso. E então o José vai pintar a casa de banho e a cozinha. A cozinha também não tem assim grandes coisas. Mais para a frente quero ver se compro uma latinha de tinta branquinha para pintar aquele armário que me pintei o ano passado, aquele branquinho. O 8 de madeira e ficou sempre para pintar, nunca se pintou. Porque parece uma coisa, parece outra. Vá para a frente, vá assim, vá assado e no fim acaba que a gente tem que tirar para um lado. Como os óculos da Alicia. Os óculos da Alicia foi assim. Foi uma coisa que não estava prevista agora. Depois foi o dentinho dela bom, mas antes o dentinho foi quase São Eires, foi praticamente São Eires, com o transporte e tudo. E, sabem, e depois foi mais 400 de óculos, sabem, é coisas que realmente não estava previsto agora. Que era para a gente tinha outras coisas para fazer, mas primeiro é os miúdos, né? Primeiro é a saúde, primeiro é as coisas que estão que ser feitas. Enfim, minhas amigas, é isso. Temos sempre coisas para contar, temos sempre coisas para fazer, os nossos projetos, as nossas coisas, e a gente vai levando conforme pode, não é? A nossa vida. Quero agradecer a vocês todas pelo apoio que me deram do que se falou ontem. Enfim, é a nossa vida. Minhas amigas, eu vou ver então o que acabei de fazer hoje. A Rita vai deixar aqui os miúdos. E quando é assim, coisas assim para fazer e fazer almoço, empata um pouco. Tenho a comidinha de ontem ainda a crescer, mas eu digo a nível de, assim, tipo, pátio de hora para eles. Eu cozinho macarrão, está à parte, tudo. Cozinho macarrão. E eu disse assim cá comigo, eu vou deixar esse macarrão cozido. Não mostrei, mas está cozido desde ontem, até pus no frigorífico. Amanhã é só de repente um atunzinho, um ovinho cozido, uma coisinha assim, dá para lhes arrascar para eles. Hoje não se importa muito com carne de porco. Nem gosto de fígado. O Fernando é que gosta muito de fígado, gosta mais aqui dentro. Eu também gosto. Eu já gosto, mas já vi que eu gostei mais, já gostei mais. E então tem ali ainda, tem da batatinha com carne, portanto tem comida ali. É só uma saladinha que o José foi buscar, uma alfacezinha, ele foi buscar e mais umas duas outras coisinhas, porque ele não pode trazer tudo de uma vez, que é a trotinete, não pode trazer tudo por causa do passe, e graças a Deus que assim não se paga táxis, vai-se trazendo aos pouquinhos. E é o que ele vai gravar depois, que ele já sei, também para fazer uma filmagem ali nos poços, que até eu gosto, que ele filma aquilo ali, para mim ver também assim, de manhãzinha, eu gosto aquilo assim pela fresquinha, que o tempo assim está meio abafado, mas durante o mar sempre tão frescura, aquela brisazinha de mar. Eu disse até ao José, é assim, de inverno, morar ao pé do mar e acho que tinha medo, porque eu tinha medo que o mar viesse para a porta. Mas vocês imaginem o que é uma casa que fosse mais alta, vá, aí em cima das rochas, tipo aqueles estilos de filme, que a gente vê, abre a janela e a gente sente aquele cheiro da brisa do mar, aquele pôr do sol, tudo o que a gente sonha, que a gente às vezes vê só em filmes, sabem?
é uma coisa séria. E os meus sonhos, as minhas coisas, todos nós temos sonhos, não é, minhas amigas? Enquanto a gente não paga, a gente pode sonhar algumas coisinhas. Enfim, é isso, minhas amigas. Então fiquem por aí e até já. Minhas amigas, agora vamos para o nosso Evangelho Diário, nosso amigo e o nosso conselheiro. 31 de julho, 31 de julho, e aqui é aquela página que dá entrada em agosto, aqui, agosto. Okay. Sexta-feira, são 8h10 da manhã. A leitura está em Mateus 13, o versículo do 54 ao 58. É pequenino. E diz assim: Jesus foi para a sua terra e ensinava nas sinagogas, de modo que se admiravam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes milagres? Porventura não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Suas irmãs não vivem todas entre nós? De onde, pois, lhe vêm todas estas coisas? E estavam perplexos a seu respeito. Mas Jesus disse-lhes: não há profeta sem prestígio, a não ser na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Ou seja, Jesus ali não fez grandes milagres, porque as pessoas ali tinham falta de acreditar, não tinham muita fé, não acreditavam no que ele dizia, a palavra que ele pregava nas sinagogas, sabem? Então ali Jesus, porque eles tinham assim: mas quem é este? O que é que ele veio fazer para aqui? Ele pensa que sabe muito. É tipo essas pessoas assim, que não deixem os outros falar, pessoas que não deixem as pessoas contar as suas coisas, pessoas que só acreditem nelas próprias. Pronto, era esse tipo de povo. Agora vamos aqui para o resumo. E diz assim: Senhor Jesus, hoje celebramos um teu destemido seguidor e amigo, Santo Inácio de Loyola. Alimentou sonhos de grandeza como militar famoso, aspirando a casar com uma dama de alta nobreza. Olha, era assim: ajuda-me, Jesus, do meu coração, a converter o que há de vaidade em mim, num buscador da tua vontade, pela oração e pelo discernimento, que a maior glória de Deus e o maior serviço do próximo sejam sempre mais o ideal da minha vida. Ou seja, aqui Jesus, aqui a palavra dá testemunho em que às vezes a gente não pode sonhar naquilo da grandeza. Como eu disse a vocês há pouco, a gente pode sonhar. Sonhar não custa. Todos nós sonhamos em ter alguma coisa, não é? Há pessoas que sonham em ser ricas, há pessoas que sonham em fazer uma viagem, há pessoas que gostariam de ir a um país, sabe? Eu, por acaso, se eu pudesse um dia, gostava muito de ir à Turquia, a Istambul. Gosto muito daquela história deles, gosto da cultura, gostava mesmo de conhecer alguns pratos, algumas coisas. Não é como toda a gente pode ter um sonho de ir a um bar, de ir sei lá, uma cidade que nunca vi, de comer um prato. Olha, sushi nunca comi na minha vida. Eu nunca comi sushi.
nunca comi assim um sabé, tipo kebab, nunca comi. Nunca comi assim nos Burger Kings e para baixo para a Ponta Delgada. Desde que o Parque Atlântico abri, eu fui lá uma vez com a minha filha. E fui lá uma vez, antes do Arthur nascer, estava de fresco, aquilo ali aberto. Que até fui comprar umas botas lá, estava tirando o curso. Já fui muitas vezes ao modelo, mas lá acima não. Eu nunca me lembro, nunca na minha vida, me lembro de me sentar ali para comer. São coisas que eu nunca comi na vida, sabem? Nunca comi. Então, há pessoas que sonham com isso. Ai, um dia eu gostava de comer isso. Um dia, até já disse ao José, um dia a gente vai, aí a Rita vão se juntar, até era bom se a gente estivesse aqui. A gente juntava-se todas, as três. O José diz que de maneira alguma quer comer esse tipo de comida. E a gente manda pescar nem que seja, não é aqueles peixes crus, mas para mim provar, sabe? Mas pronto, ninguém está falando agora nisso. Estão falando é nos sonhos. Aqui fala que nós, até há pessoas que sonham com a grandeza. Este aqui, este militar famoso, queria casar com uma senhora rica, para ser rico. Mas aqui diz que às vezes a nossa vaidade, uma coisa é a gente sonhar, às vezes sabe que não, às vezes a gente sonha, mas sabe que a gente nunca vai chegar até, sabe aquele sonho, que ao mesmo tempo a gente fica esmorecidos, porque é uma coisa dispendiosa, mas a gente nunca sabe, sabem? E então este senhor aqui, este militar, tinha os sonhos da grandeza. Era um sonho em que ele queria ser milionário, queria ser rico, queria ter uma boa vida, não queria trabalhar. Isto é diferente, é o tipo de sonho. Mas aqui fala que a gente, o maior sonho que Deus quer que a gente esteja é em ajudar ao próximo, ou seja, minhas amigas, resumindo e concluindo, aqui com as coisas de Deus e com o que a gente vê fazer para o mundo. Toda a gente sabe que a gente vê para o mundo para servir uns aos outros. Só que o mundo em si entrega-nos muita informação errada, porque pelo mundo a gente andava sempre da maneira que a gente quer, só que não é bem assim. E às vezes o que a gente quer, costuma-se dizer, Jesus troca as veredas, troca as coisas, porque assim a gente tem que fazer o que Deus manda, a gente tem que fazer o que Deus tem na vontade, porque tudo, quando a gente, desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente parte, a gente já vê com a história do que a gente tem que fazer aqui na Terra. E às vezes a pessoa quer ter tanta coisa, mas nunca chega às vezes a ter, sabem? Porquê? Porque não é os nossos planos, é os planos de Deus. E porquê é que a gente às vezes fica desanimados, às vezes as pessoas caem em depressão, às vezes as pessoas ficam angustiadas, tristes, que uns têm, outros não têm, sabem? Porque a gente agarra-se a muitos bens materiais, nós todos, e estou incluída nisso, sabem? A gente todos andamos num mundo de mentira, porque a gente veio para esse mundo para a gente servir aos outros, para a gente se ajudar. Deus quer que a gente seja humildes, Deus quer que a gente, que a maior glória de Deus e o maior serviço ao próximo sejam sempre mais o ideal da minha vida, ou seja, tudo o que a gente deve fazer na nossa vida, a nível de trabalhar, pagar as nossas contas, estar com a nossa família, a gente tem que ter sempre atenção e ver se os nossos ao redor, sabe, mesmo amigos ou familiares ou etc, se estão precisando de diálogo. É isso que Deus quer que a gente faça. O essencial, o verdadeiro viver é viver em função do próximo. E é o que muita gente às vezes nasce isso. A pessoa esganada, a pessoa que não quer compartilhar nada com ninguém. Tem dinheiro, mas diz, vai trabalhar se quiseres para teres o que tenho. Sabe, a pessoa não compreende que vê para o mundo para ajudar as pessoas, todos nós. Viemos ajudar, ninguém me ajuda. Há muitas questões assim. Mas porquê é que as pessoas falem assim? Porque o mundo ensina assim.
Mas Deus está dizendo que a gente tem que fazer o que Deus quer. E Deus é que manda na nossa vida. Por isso às vezes acontece tantas coisas na nossa vida. Porque a gente às vezes somos muito egoístas. Nós todos somos egoístas. Porque às vezes a gente só quer o nosso bem-estar. A gente só quer o nosso conforto. A gente só quer o que é bom para a gente. E a gente não se preocupa com o que se passa ao redor do mundo. Minhas amigas, há tanta pobreza no mundo. Há tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Sabe, às vezes eu vejo tantos projetos de ampliações de aeroportos, ampliações de mais um supermercado ali, mais uma coisa aquela outra, mais uma estrada aberta. Está bem que tem que ter, porque é muito carro, não é? Cada vez há mais. Mas, minhas amigas, a gente também, o governo e as pessoas que mandam mais, não se pode esquecer que há muita pessoa necessitando de casas. As casas estão caríssimas. Estão casas de renda aqui. Eu sei que em todo o lado está caro. Mas a gente não pode comparar o nível de vida. Mas a nível de euro para pagar, Portugal e os Açores, as casas, custam um reino. Porque os ordenados são baixos. Tem casas aqui, uma família de 4 pessoas, para ter bem à larga, tem que ser 1000 e tal euros, mas é euros, sabe? São 1000 e tal euros. Para quem ganha 900 e tal euros, vamos supor que a mulher trabalha o dia, fica grávida e tem casa. Como é que aquele casal vai poder pagar uma casa de renda? De renda, a gente não está falando de uma casa ao banco. Uma casa de renda que custa 1100 euros. Fora água, luz, tabaco, gás, comida, alguma medicação, roupa. Como é que vai sobreviver com o ordenado de 950 euros? Ao nosso nível de vida aqui. Sabe? Por isso, eu acho que temos bastante terreno aí ainda. Eu acho que devia-se investir mais em casas, projetos para pessoas assim. Não podem pagar militares, paguem 300 ao governo, sabe? Paguem 300 ou 400. Já sobrevive mais um pouco. Já tem mais alguma coisinha para comprar comida. E assim vão fazendo. Não, o que é que os jovens fazem? Os jovens querem fugir. E tanto jovem daqui que está para a França, estão para a Espanha, outros para a Alemanha, acabam de ficar por lá. Por isso é que há os imigrantes. Os imigrantes fogem dos apertos. As pessoas fogem dos apertos. Porquê é que as pessoas mais antigas foram imigrar para o Canadá, para a América, Suíça, Brasília e outros países? Porque será que as pessoas forem para lá em busca de uma vida melhor? Ah, mas antigamente havia muita fome. Ainda existe. Ainda existe muita fome. Existe muita coisa cara. Hoje em dia as casas estão muito mais caras que antigamente. Hoje em dia, para comprar um apartamento aqui, um T2, nem se fala em maior, um T2, para comprar são mais de 300 e tal mil euros. E assim se diz as casas e tudo mais. Sabe, isso teve uma grande viravolta aí, muito todo, com casas caras. Eu sei que também tem casas caras aí fora. Acho que tudo que vale. Mas eu estou falando de onde eu moro. Eu estou falando do nível que a gente mora, sabe? Comparando com os ordenados daqui. Por isso, minhas amigas, as pessoas aqui às vezes dizem: oh, como é que eu vou ajudar se não tem para mim? Como é que eu vou ajudar as pessoas se não têm? Sabe? Há muita gente. Outro dia tive aqui um casal que disse que realmente via muitos velhinhos aí assim à loja, muitos velhinhos. E que os velhinhos queriam ajuda às vezes para pôr saquinhos para dentro do carro, às vezes não podiam meter os saquinhos mesmo assim dentro da loja, às vezes dificuldades para tirar dos prateleiros. Também se pode ajudar alguém que estiver ali a ver, ajude a ir levar o carro, ajudar a fazer uma coisa, ou ir levar à casa da pessoa, sabe? Há muito tipo de ajudar, tem muita coisa de se ajudar. Doando roupa, cobertolões, doando coisas que a gente já não precisa,
sabe? Alguma coisa que vai a se perder, alguma comida, está quase a passar a validade, entregue, doa-se, passa-se à frente, vá-se doando, vá-se ajudando. A gente vê para-se muito para isso, minhas amigas. Tem pessoas que têm mais facilidade aí, assim, até coisas mais rápido, mas a gente tem que se ajudar uns aos outros. Pronto, minhas amigas, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da palavra e gostei bastante. Sei que desejo que a gente seja pessoas que foi o que a gente veio fazer para o bem, foi aqui fazer aquela afetividade e ter carinho uns com os outros. Vamos agradecer por mais este dia ao Senhor. Senhor, obrigada por mais este dia. Obrigada por mais esta oportunidade, este fogo de vida, Senhor. Entra nas nossas casas, abençoa as nossas vidas. Cobre com o teu manto todas as medicações, todo o tipo de exames, todo o tipo de tratantes. Que o Senhor cubra com o seu manto todo o tipo de papel que estejam a fazer. Papéis de venda, de compra e venda, papéis de tribunal, papéis de imigrações, papéis de viagens, papéis de todo o tipo, pessoas depressivas, pessoas desanimadas, pessoas chateadas com a vida, que o Senhor dê muita luz, muita compreensão, muita misericórdia e compaixão por nós todos, que é o que a gente precisa, muita inteligência para a gente saber como é que vai fazer a vida e também ter muita afetividade uns com os outros para se ajudar sempre uns aos outros. E é isso. Minhas amigas, uma ótima sexta-feira, um bom começo de fim de semana e até amanhã, se Deus quiser.